Olá, bom dia. Eu sou Gabriel Ricardo e esse é o Farol da Liberdade em mais um devocional. E hoje nós falaremos a respeito do Deus desconhecido. Olá, Gabriel Ricardo por aqui mais uma vez em um devocional. Já conto contigo para apertar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar, é a parte mais importante, com alguém que você julga que precisa ouvir essa mensagem. Hoje nós falaremos a respeito do Deus desconhecido. E aqui nós temos uma Bíblia especialíssima, né? É a Bíblia com farol aqui, né? A Bíblia praticamente do Farol da Liberdade, não é? Então a gente conseguiu milagres editoriais, né? A gente encontrou uma Bíblia NVI, que é a versão que eu faço aqui os devocionais, com um farol na frente, bonitão assim. E linda, né? Eu achei legal e interessante para trazer aqui para vocês. Por falar nisso, a gente tem a nossa loja, tá? A Bíblia não está à venda dentro da loja, mas você pode comprar as canequinhas, você pode comprar camisas do Farol da Liberdade e você vai acessar aqui no link aqui embaixo, isso vai ajudar-nos aqui. Bom, prosseguindo, hoje nós vamos falar do texto de Atos 17, do 16 ao 31. Então Paulo está em Atenas, no Areópago, que era o lugar de discussão dos filósofos de fato ali, eles faziam suas exposições de ideias. E Atenas é o lugar onde concentra a maior parte dos grandes filósofos da Grécia Antiga, né? Quando a gente pensa na trinca de ouro de Aristóteles, Platão, a gente também consegue pensar em Sócrates, todos viveram ali em Atenas, né? E Paulo também vai para lá muito depois, obviamente, né? Todos que eu citei, né? Sócrates, Aristóteles, Platão, eles são mais próximos ao período histórico da Guerra do Peloponeso, né? Inclusive durante a Guerra do Peloponeso é o histórico que a gente precisa entender para compreender essa passagem um pouco melhor. Nessa época, lá em Atenas, eles passaram por uma grande praga, que hoje, graças aos relatos de Tucídides, que foi um dos sobreviventes da praga que aconteceu ali em Atenas na época da Guerra do Peloponeso, imagina-se que eles tiveram um problema relacionado a tifo, né? Ou alguma outra enfermidade que não é bem descrita, né? Porque ele dá sintomas bem gerais ali, febre, vômito, enfim, esse tipo de coisa que pode ser relacionado a uma série de doenças. E ali havia uma população muito grande em Atenas. Então a doença se espalhou muito rápido e acabou matando um terço da população de Atenas, segundo ali a narrativa do próprio Tucídides, tá? A gente está falando de pessoas que são anteriores a Jesus, né? 350 a 400 anos antes de Cristo, grosso modo, tá bom? Então, em Atenas nós tínhamos uma centena de deuses distintos para uma série de coisas ali da vida humana. O deus da festa, o deus do vinho, o deus da colheita, Zeus, que era o deus principal, Atena, que era a deusa da batalha, da luta, Ares, enfim, diversos deuses que existiam ali na cultura grega. E havia um altar dedicado ao Deus desconhecido. Então, Paulo, quando inicia ali o seu discurso, né, no Areópago, fala: vocês conhecem Atenas, vocês conhecem Ares, vocês conhecem Poseidon, Zeus, Atena, Hera, todos esses deuses estão sob o conhecimento de vocês, mas eu vou falar hoje sobre o Deus desconhecido, né? E ele inicia aqui a narrativa em Atos 17 que eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, lemos aqui. Atos já é quase um dos últimos livros da Bíblia, depois dos Evangelhos, tá? Exatamente depois do Evangelho de João. Lemos assim, tá? Atos dos Apóstolos 17 e 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam:
parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deviam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Essa é a palavra do Senhor, Atos 17, aqui fazendo a narração de Paulo em Atenas no Areópago, tá? Então, basicamente, quando eu inicio lá o contexto histórico, vocês conseguiram compreender Grécia Antiga. A gente está falando aqui de pessoas que de fato tinham acesso às melhores ideias, né, que existiram no mundo antigo e que foram registradas, né? Tem alguns filósofos que hoje, no estudo da filosofia, da história da filosofia, dizem que toda a filosofia moderna que saiu desde a Grécia é simplesmente um apêndice dos primeiros questionamentos feitos pelos filósofos gregos. Então, tudo que acontece na nossa cultura de questionamento, se a gente pensar aí, desde Spinoza, Leibniz, Wittgenstein, Nietzsche, Schopenhauer, todos os filósofos que vieram depois, Kierkegaard, todos fazem questões que já foram abordadas de alguma maneira dentro da filosofia antiga grega, né? Então havia essa escola de filosofia antiga. E aqui a gente percebe que logo no início da narrativa, alguns questionaram eles, né? Que eram, na verdade, ali discípulos de Epicuro e alguns outros estoicos, né, que existiam ali na Grécia. E se a gente pensar, né, no estoicismo enquanto filosofia, algumas narrativas, inclusive nos evangelhos,
diziam, né, que as pessoas confundiam Jesus no passado com um filósofo estoico, né, com o teu modelo de ideias. São ideias bem distintas, né, elas tocam em alguns pontos, principalmente no que Cristo fala a respeito da ansiedade. Isso é um ponto de contato entre os estoicos e a filosofia cristã, né, se a gente pensar que os evangélicos podem ser interpretados, que os evangelhos podem ser interpretados como filosofia, mas Cristo ele não tem essa pretensão, né, de defender as suas ideias como mera filosofia, uma matéria do pensamento. Não, ele de fato defende a ideia de vida, verdade e caminho, né? Que ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo era muitas vezes confundido com estoicos. Então, no primeiro momento aqui eles ouviram Paulo, mas depois de um certo tempo viram que não tinha proximidade com as ideias que eles tinham acesso através de Epicuro ou dos epicuristas com o que Paulo defendia aqui. E esse é um ponto fundamental de tudo que a gente vê no Evangelho. É muito diferente de tudo que surge posteriormente e anteriormente a ele. Ele é um conjunto de ideias que de fato é bem particular, né? Então, a verdadeira religião, quando a gente pensa dentro do cristianismo, segue esse caminho. Segue justamente aqui esse credo, né, que Paulo pregou aqui, né, comentou a respeito do sacrifício de Cristo, que Deus veio ao mundo e que ensina esse caminho para os homens aqui como uma breve exposição das suas ideias para que as pessoas que de fato se interessassem ali pelo discurso geral de Paulo viessem até ele e ficassem ali na igreja de Atenas, né, que ele deixava ali para aqueles irmãos. Então, esse é o norte aqui que a gente percebe em toda essa mensagem, né? E que um ponto muito interessante aqui é da religiosidade do povo grego. Quando a gente percebe aqui, olha, Paulo dizendo, eu vi que vocês são muito religiosos, que vocês têm uma série de altares, mas eu vou falar de um Deus que curou vocês daquela praga, né? Porque basicamente o que aconteceu na época da grande praga, na época da Guerra do Peloponeso, é que eles oraram para todos os deuses, fizeram os sacrifícios de toda a indumentária religiosa grega para todos os deuses do Olimpo, porém eles não foram atendidos. Porém, eles pensaram assim, bom, então deve ter algum deus que a gente não conhece, né? Algum deus que de fato não está dentro do corpo de deuses do Olimpo. Mas como a gente não sabe quem é esse deus, nós vamos chamá-lo de desconhecido. E fizeram ali um altar para aquele deus e o adoraram e eles foram livrados e libertos, né, daquela praga que tinha acontecido ali em Atenas naquela época. Então, eles levantaram aquele altar e Paulo diz, olha, eu vi que vocês são religiosos, mas eu falo daquele Deus que vocês ainda não conhecem, né? Um Deus que derriba todos esses altares, um Deus que não habita em templos construídos por mãos humanas, um Deus que não habita a imagem e semelhança de representações de barro, de ouro, de prata ou de qualquer outra coisa. É um Deus que de fato não precisa de nenhuma dessas indumentárias, um Deus que pode viver dentro de você através da presença do Espírito Santo. E é isso que Paulo defende aqui nessa narrativa. Então, o que isso deixa de mensagem para nós é que talvez você, irmão, seja muito religioso, mas hoje você desconhece Deus. Você não tem um relacionamento concreto com a sua palavra, né? Você não entendeu aqui o relacionamento que você precisa ter a partir dos ensinamentos de Jesus e através desses ensinamentos poder embrenhar-se de tudo aqui que é dito para que você siga nesse caminho, nessa vereda de vida, para que tenha frutos de acordo com o conhecimento que você vai adquirindo aqui, né? Então, conhecendo, lendo os textos, tendo familiaridade e interpretando esses textos aqui à luz do contexto histórico, à luz da tradição cristã, à luz, obviamente, de um critério, né, mais objetivo, não só gramático, mas um critério clerical, você consegue ter aqui uma aplicação clara de tudo isso aqui na sua vida. Não tendo uma religião sob uma interpretação moderna, né, que nós percebemos hoje dentro do cristianismo. Quando a gente pensa na interpretação de muitos cristãos, principalmente os liberais hoje,
que basicamente qualquer esoterismo religioso que use o cristianismo de repente como um pano de fundo, ele tem uma chave interpretativa baseada na autoindulgência, né? Então, quando a pessoa pega elementos do cristianismo, pega elementos de filosofia estoica, pega outras práticas como meditação ritualística, né? Eu não falo necessariamente de mindfulness, mas de meditação budista, por exemplo, ou de yoga modelo Kundalini, força do pensamento positivo, né? Quando a gente fala daquele livro, né, o Secret, que ficou muito famoso aí há cerca de uns 10 anos atrás, quando as pessoas misturam tudo isso sob uma espécie de gnose cristã, com uma série de crenças errôneas, na verdade você acaba pensando entre as religiões e entre as filosofias o que funciona melhor para você, o que resolve os seus problemas muitas vezes, ou problemas práticos de doenças, né? Então essa miscelânea de crenças dentro do cristianismo e de fora vão montando uma religião feita à sua imagem e semelhança. E no religare dessa religião, você não se conecta com Deus, você não se conecta com Cristo, com o Espírito Santo. Você, na verdade, se conecta consigo mesmo. É uma religião por excelência idólatra, porque é centrada em você e trazida de todos esses elementos para dentro de você. É antropoteísmo em sua essência, ou seja, uma religião baseada no homem, construída para e pelo homem, que vai pensando de outras crenças e de filosofias o que faz sentido para ele, o que dá completude para ele. Essa não é a verdadeira religião, meu irmão. A verdadeira religião é confrontativa. É como Paulo no Areópago. O que você crê, o que você acredita está errado. Você é religioso, mas você não teve acesso ao Deus desconhecido. Portanto, eu tenho que pregar ele para você. E hoje você não precisa de um apóstolo Paulo. Você mesmo, lendo a Bíblia, frequentando a sua igreja local, tendo acesso a cultos, a missas, a homilias, a devocionais como o que eu faço, você pode ter pleno acesso à palavra de Deus, retendo tudo aquilo que é bom dentro de terra fértil no seu coração. E a partir disso, vivendo uma vida na vereda da vida, assim como Cristo pregou, como caminho, verdade e vida. Então, uma verdadeira religião prega a respeito de um Deus desconhecido pela maioria das pessoas. E se hoje você foi tocado por essa mensagem, se hoje você acredita que de fato teve acesso a esse Deus, eu vou orar por você agora, clamando por esse Deus em sua vida, para que ele esteja nesse dia aqui junto contigo e que a partir dessa mensagem você possa colocar em prática tudo aquilo que esse Deus deseja para você. Então vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de pregar aos irmãos do outro lado, de apresentar essa mensagem clara de Paulo como um apologeta dessa linda mensagem de Cristo, que de fato convence pessoas dos seus pecados e as converte em um novo caminho de vida, em uma nova vereda, em novos comportamentos e frutos de obras que, na verdade, apontam para a graça infinita de Deus. Senhor Cristo, habite o coração dessas almas, Senhor, através do Teu Espírito Santo e nos dê capacidade, Senhor, intelectual e emocional para recebermos essa mensagem no nosso coração como terra fértil e que daremos frutos através dessa terra com o nosso crescimento em Ti, sendo galhos da videira verdadeira que é só Cristo. Eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade de orar pelos meus irmãos e vamos hoje com essa mensagem no coração para nossas vidas, para enfrentarmos nossos leões, para enfrentarmos nossas batalhas, para cuidarmos de nossas famílias centrados nessa verdade, Pai. Eu acredito em Ti
e creio que o Senhor nos capacita para todas essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, irmão, irmã, que você tenha essa mensagem hoje no seu coração e se fixe nesse norte, nessa bússola viva que é Jesus Cristo, acessível a qualquer um e pode habitar no seu coração. Um grande abraço e a gente se vê no devocional de amanhã.